Bom dia, você que está participando do culto de adoração a Deus pelo Zoom, pelo YouTube, e nós que estamos aqui presencialmente. É uma honra muito grande rever os irmãos e principalmente rever no momento que é o momento mais importante para o cristão, que é adorar a Deus reunidos. Você que está em casa não está reunido fisicamente, mas está reunido na mesma fé, no mesmo amor, não é? Talvez em horários diferentes, mas o propósito de adorar a Deus é o mesmo. Então, que Deus abençoe a todos. Você que está em casa, lembra de deixar o pão da ceia e o suco de uva próximo a você para participar da ceia, que é um momento importantíssimo para o cristão. Ele precisa fazer isso. Cristo pede para fazer em memória dele. Não é? Então vamos memorizar o nome de Jesus, o amor dele por nós, com esse gesto. Vamos participar da oferta. Quem quiser colocar a oferta nessa caixinha agora pode pôr, ou durante a oferta, o momento da oferta. E se você tem o propósito ainda de depositar, de transferir, fique à vontade fazendo isso, tá bom? Vamos participar da mensagem que nosso servo vai estar aqui e com certeza bem preparado, e o Santo Espírito de Deus vai falar conosco hoje também. Vamos dar início ao culto de adoração a Deus. Com uma oração, eu peço quem puder ficar em pé, vamos orar a Deus e já começar cantando alguns hinos de adoração a Deus. Vamos orar. Santo Deus, soberano, bendito e amado Pai, obrigado, Senhor, por nos dar essa lembrança de exaltar o Seu nome, de engrandecer o Senhor, de reconhecer a Tua santidade, reconhecer o Teu amor imenso por cada um de nós. Senhor Deus, Jesus Cristo, Teu Filho amado, morreu na cruz por nós, um gesto de amor, um gesto único, que através desse amor, desse gesto, dessa atitude, todos nós temos a vida eterna que Ele está preparando, que Ele está nos aguardando. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com esse presente tão valioso, que nos dá ânimo, força, energia nesse mundo, para a gente continuar firme nessa luta. Em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Que o Senhor abençoe esse momento que vamos participar do culto, esse culto que é para adorar o Senhor. Então nós vamos fazer o melhor, vamos procurar fazer o melhor. Nós já estamos nos preparando há dias para isso, para que hoje nós adoremos o Senhor em espírito, em verdade, de uma maneira que o Senhor se agrade. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém. Vamos começar com os cânticos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada
agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com paciência os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos de auxílio do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro
a ti conhecerá. Amém, amém. Vamos cantar mais esse hino em pé ainda? Aí depois podemos sentar e vamos cantar um outro cântico em preparação da ceia do Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim, conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim, conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Amém, amém, irmãos, pode sentar. Vamos cantar mais um hino e em seguida teremos as mensagens da ceia, da oferta, depois a oração. Mas vamos meditar na ceia do Senhor com esse cântico que é a história resumida de Jesus. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Quem podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava? Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal, alguém levou
o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar encheu na posição de alguns privilegiados. E entregou-se meu Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda rejeita o meu Jesus, que ainda tem tanto amor. Mas nós não o rejeitamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. É um prazer e uma grande alegria poder rever alguns irmãos aqui nessa manhã. E eu convido os irmãos a me acompanharem numa passagem que fica em Mateus 26. Nós vamos ler versículos de 26 a 28. Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, relembrando que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E nós tínhamos uma dívida com Deus e nós não tínhamos a capacidade de pagar essa dívida. Então Jesus Cristo derramou o seu sangue, entregou o seu corpo naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje com a certeza da salvação, para que nós pudéssemos estar aqui hoje vitoriosos sobre a morte. Você que está em Cristo deve sempre se lembrar disso, de que a morte perdeu naquela cruz. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse em João: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você tem essa certeza no seu coração, participe da ceia e agradeça a Deus pela salvação que nos foi dada naquela cruz. Vamos orar em favor do pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso e eterno Deus, poderoso, Deus Criador, Deus que fez os céus, que fez a terra, Deus que nos fez. Por intermédio do seu poder, Pai, e do seu conhecimento, da sua bondade, nós fomos salvos por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Nós sabemos que Jesus morreu, mas que Jesus Cristo foi ressuscitado e venceu a morte. Está vivo para a nossa justificação. Nós agradecemos por poder participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo e agradecemos ao Senhor porque é uma bênção maravilhosa e sem esse sacrifício nós não tínhamos esperança, Pai. O Senhor possa sempre colocar em nosso coração, Pai, o desejo de te adorar e de servi-lo, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e agradecemos. Amém.
Vamos agora participar do suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por isso também. Pai eterno, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nós mais uma vez, Pai, com humildade, cientes de que só podemos estar na sua santa presença por meio de Jesus Cristo, por meio desse nome poderoso, Pai, nos leva até o Senhor, Pai, para que possamos agradecer, para que possamos pedir. Nós assim, Pai, estamos cientes de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que escuta as nossas orações. Senhor, que colocou o seu Espírito sobre nós, Pai, e nós estamos aqui para agradecer por meio desse Espírito, pelo sangue derramado na cruz, qual nós vamos participar agora, Pai, relembrando que Jesus Cristo derramou em nosso favor, nos comprou das trevas, Pai. Nós estamos aqui no seu reino de luz por causa desse sacrifício. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo, que nos traz a vida, nos traz a justificação, Pai, que possamos sempre seguir os passos do nosso Mestre Jesus, darmos graças ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor sempre tem. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Vou pedir que os irmãos me acompanhem agora em uma outra passagem. Vamos participar da oferta ao nosso Senhor. Espero que você tenha participado da ceia, você também que está em casa tenha conseguido fazer isso. Vamos passar agora para a oferta ao nosso Senhor. Me acompanhe em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Aos Coríntios 9, de 6 a 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Interessante que um dos princípios que está na palavra de Deus é como nós fazemos a oferta. As pessoas se preocupam muito com quantidade, mas na verdade deveriam se preocupar com qualidade. Deus está olhando aquilo que está no seu coração no momento da oferta, não a quantidade que você oferta. Isso é algo entre você e o Senhor. A palavra de Deus não nos deixa uma quantia, ela deixa princípios. E é com isso que nós devemos nos preocupar. A oferta, ela tem que trazer alegria no seu coração e não pesar. Se você faz isso, a palavra de Deus diz que o amor de Deus está sobre você, porque você oferta com alegria. Isso agrada ao Senhor. Vamos participar da oferta pensando nesse princípio e que Deus abençoe toda a sua igreja a fazer isso, sempre de uma maneira que honre a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Pai, nesse momento, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de vida, a oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar ao Senhor aquilo que já é do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, Pai, para que possamos fazer isso, Pai.
uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira que seja limpa aos seus olhos, Pai. Não nos deixe preocupados com o que as pessoas vão pensar, com a quantidade, que nós possamos fazer as coisas, Pai, sempre pensando que o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, Pai, que possamos fazer as coisas do Senhor com qualidade, com zelo, Pai, que nós possamos ter alegria para que o amor do Senhor repouse sobre nós. Nós agradecemos por poder participar desse momento também, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os que quiserem ou já fizeram, né, podem fazer as suas ofertas. Eu vou pedir que os irmãos agora me acompanhem em alguns pedidos de oração. É importante que você tome nota, se lembre pelo menos de um pedido e adicione isso nas suas orações durante a semana. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você e o irmão para o qual você vai estar orando. Vamos aos pedidos e agradecimentos. A irmã Jéssica Augustinho e seu esposo, nosso irmão Gustavo, agradecem a Deus pela bênção recebida, pois eles vão ter um bebê e eles estão muito felizes. Pede que oremos para que tudo corra bem com a gestação da Jéssica. O irmão Renato Costa pede orações pela Jocelina, pois ela está com suspeita de Covid. Nosso irmão Estevão Santos pede que continuemos a orar em favor de sua vida profissional. O irmão Ivan Matos pede em favor de uma resposta que aguarda sobre a oportunidade de emprego. O nosso irmão Alisson Terra pede em favor da saúde de sua sobrinha, Tatiane, que foi hospitalizada em decorrência do Covid e está na UTI. A irmã Sabrina Reis pede por sabedoria para determinadas situações, direcionamento profissional e pede por orações por seus pais. A nossa irmã Thaís Lucarelli agradece as orações, pois sua sobrinha Vitória teve uma melhora significativa e saiu do oxigênio. Vamos continuar orando e suplicando a Deus por essa melhora. O irmão Ricardo Oliveira agradece pela providência de Deus na sua vida. Ele reconhece que sem a assistência do Senhor não conseguiria vencer as dificuldades. O irmão Osmar Almeida pede por uma oportunidade de emprego e também conforto do Senhor sobre seus familiares devido ao falecimento de sua tia Neide. O irmão Fernando Magela pede pela vida de sua tia Ivani Januário, que está entubada em decorrência do Covid. A irmã Melissa Moraes pede o conforto do Senhor sobre os familiares do Anderson, amigo de infância do irmão João, que veio a falecer por complicações do Covid. A irmã Sueli da Silva pede orações em favor da sua saúde. Ela está com uma forte gripe e pede para que realmente seja somente uma gripe. O irmão Wesley Alves pede por sua saúde e da Fabrícia, pois testaram positivo para o Covid. O irmão Samuel Duarte pede por sua sogra, nossa irmã Salete. Ela irá passar por um procedimento cirúrgico essa semana. O irmão Genésio Pereira pede por sua saúde. Ele tem uma intervenção cirúrgica marcada para o dia 19 de junho. Vamos lembrar de estar orando. A irmã Marcela Queiroz pede pelo conforto do Senhor a ela e seus familiares, devido ao falecimento do seu tio Nicásio. Tantos pedidos aqui, né, irmãos? E eu creio que você também tem o seu. Coloque diante do Senhor agora. Você
deve ter a certeza de que Deus, Ele já conhecia todos esses pedidos, conhece o pedido que está no seu coração também, e é o desejo de Deus atender esses pedidos conforme a sua vontade. Vamos orar a favor desses pedidos e pedir que o Senhor repouse a paz do Espírito Santo sobre cada um que colocou esses pedidos aqui. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, o Senhor que do nada fez tudo, Pai, que do pó da terra fez o homem. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o poder, o Senhor tem a capacidade de fazer todas as coisas. Por isso que nós colocamos diante do Senhor, Pai, os pedidos que foram lidos aqui, pedidos também que tantos irmãos estão apresentando ao Senhor nesse momento, Pai, estão em seus corações, estão nas suas mentes, Pai, e estão levando ao Senhor por meio do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de toda a humanidade, Pai, que tem passado por esse problema terrível e tantos outros problemas, Pai. Essa doença terrível que tem assolado a humanidade. Nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor olhe com amor, Pai, para a humanidade que o Senhor fez, Pai. Nós pedimos que o Senhor estenda o seu amor como um manto, Pai, e cubra todas essas pessoas com o seu amor, que elas possam se sentir, Pai, protegidas e saber que todas as coisas que acontecem nessa terra têm um propósito. Muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito de todas as coisas, Pai, e questionamos a sua vontade. Nós queremos, Pai, aceitar a sua vontade, entender que o Senhor faz tudo e nós não precisamos entender tudo, mas nós precisamos confiar, Pai, que sobre todas as coisas existe um Deus que tem guiado toda a humanidade e todas as coisas que acontecem. Nós podemos suplicar ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom e que é poderoso e que tem o poder para tirar do meio da humanidade toda essa doença, Pai, que tem, além de tirar tantas vidas, Pai, essa doença também tem trazido uma sombra escura de solidão, Pai, pois nós estamos distante das pessoas que amamos. Essa situação é uma situação que pode trazer também várias outras doenças, como doenças espirituais, Pai. Podemos muitas vezes nos sentir fracos por não estarmos perto de outros irmãos, por não podermos estar perto de pessoas que conhecem a sua palavra e que muitas vezes, Pai, conversam com a gente e nos falam tantas coisas boas. Nós muitas vezes estamos distantes também dessas pessoas e isso enfraquece a nossa fé. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor estenda a sua misericórdia e que nós possamos fazer desse momento, Pai, um degrau para crescermos na fé e que não nos afastarmos do Senhor, Pai. E a sua vontade seja feita e nós pedimos que o consolo do Espírito Santo, Pai, repouse sobre cada irmão que colocou o seu pedido aqui, que perdeu um ente querido, Pai. Nós sabemos que a morte é algo difícil de superar e esses irmãos possam, Pai, ser consolados pelo Espírito Santo. Nada do que nós falamos, Pai, pode levar consolo às famílias, mas nós sabemos, Pai, que uma oração feita e pedida, Pai, com fé, essa sim, Pai, essa tem o poder de consolar as pessoas que perderam entes queridos, porque nós sabemos que quem age é o Senhor. Nós somos apenas, Pai, pessoas que oram com fé e pessoas que pedem, mas nós sabemos que o Senhor é que age, o Senhor é quem faz todas as coisas. Nós sabemos que a paz verdadeira do Espírito Santo está nos nossos corações, Pai, porque nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. E nesse momento, o Senhor colocou sobre nós o Teu Espírito. E é com fé e através desse Espírito que nós pedimos o consolo do Senhor aos familiares que estão agora, Pai, tristes porque perderam alguém. Que o Senhor possa, Pai, restaurar o coração, a fé e o amor de todas essas pessoas. As pessoas que estão ainda, Pai, internadas por causa dessa doença terrível ou de alguma outra, Pai, que o Senhor também possa visitar cada uma delas e restaurar a saúde, se assim for a sua vontade, Pai. Se assim for o seu propósito. Por favor, nós pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas no leito, que o Senhor se compadeça de toda a humanidade que o Senhor criou. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, estar também, Pai, providenciando para os irmãos que pediram aqui, Pai, por um emprego. Nós sabemos que os tempos são difíceis
E muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo ofertar, porque nós estamos sem renda. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, e não deixar faltar o sustento a nenhuma pessoa, Pai. Que o Senhor também nos use como ferramentas, como ponte para poder ajudar essas pessoas, Pai. Ele que tem mais, que possa compartilhar, que possa ser generoso e lembrar do irmão que tem menos, Pai. Possamos realmente usar esse momento para demonstrar a nossa fé. Nós queremos deixar aqui, Pai, os nossos agradecimentos, nossos pedidos diante do seu altar, diante dos seus pés, através do seu Espírito, Pai. Que o Senhor possa se agradar de nós, possa ter compaixão e amor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que o Senhor, Pai, que o Senhor deixou para que nós pudéssemos invocar ao Senhor, e através do seu Espírito, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Esse hino que nós vamos cantar, ele se encontra, essa passagem, em Apocalipse 2, final do versículo 10. Tem um contexto para o livro, mas com certeza todos nós podemos aplicar no dia de hoje. Apesar de toda a dificuldade, assim como os irmãos estavam passando naquela época, que eram grandes, para quem já estudou o livro de Apocalipse, esse cântico nos incentiva a fidelidade, porque o prêmio ele é grandioso. Vamos cantar esse hino, então, lembrando dessa promessa que Deus tem para nós e que nós possamos cumprir, sermos fiéis até ao fim. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, não temas coisa alguma que tens de sofrer por amor a Jesus. Ser fiel, ser fiel. Amém. Vamos ter agora a leitura e a mensagem nessa manhã. Muito bom dia a todos, que bom ver os nossos irmãos e irmãs hoje de manhã, aqui neste prédio, aqui no Guanabara, adorando o nosso Deus. Que bom poder estar com você também, que está na sua casa, com a sua família, adorando também o nosso Deus, o mesmo espírito, o mesmo propósito, de estarmos juntos como uma família, adorando o nosso Deus. Obrigado ao Márcio pelos cânticos que cantamos. Cantamos um cântico que falava sobre naquela relva, naquele chão. Hoje nós vamos ver alguma coisa que tem a ver com isso na mensagem. Obrigado ao Ivan, que nos ajudou com nossos pensamentos sobre a ceia, sobre a oferta e com todos esses pedidos e agradecimentos de oração. Temos visto cada vez mais, meus irmãos, pedidos de oração com relação ao coronavírus.
Estamos sempre achando e confiando que Deus está tomando conta. E com certeza está, não é? Com certeza. Mas estamos vendo cada vez mais isso. E precisamos estar orando todos os dias, como nós já fizemos o propósito, não é? Algum tempo atrás, de todos os dias, das 22 às 23 horas, e quero lembrar isso de novo a todos, de estar orando com o propósito específico de pedir a Deus que pare com a pandemia. Deus tem todo o poder, não é? Se você acredita nisso, diga amém. Amém, está muito fraquinho, né? Fala de novo. Amém, isto mesmo, né? Deus tem todo o poder e nós estamos pedindo. Mas, por outro lado, estamos fazendo nossa parte, não é? Como já foi falado aqui mais cedo, com todos os cuidados que precisamos continuar tendo. Mais pessoas estão sendo vacinadas, isso é bom, né? Isso dá um pouco mais de proteção. Mas mesmo assim precisamos continuar fazendo nossa parte com relação a distanciamento, máscara, álcool em gel, lavar bem suas mãos várias vezes. E tudo isso vai passar, com certeza, né? Mas vamos continuar orando e pedindo a Deus. Hoje eu quero falar sobre o tema como resolver nossos problemas. Eu sei que para nós aqui isso não faz sentido, porque ninguém aqui tem problema, não é mesmo? Né? Ninguém aqui está com problema nenhum, né? Mas eu quero falar sobre este tema. Como resolver nossos problemas. Olha, a resolução dos nossos problemas é fácil. O difícil somos nós. Nós é que complicamos, não é? Nós é que fazemos com que nossos problemas se tornem mais difíceis ainda. E hoje eu quero mostrar para você como é que Jesus nos ensina a resolver nossos problemas. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nossa leitura está lá hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, dos versículos 13 ao 21. Já falamos sobre esse acontecimento em aulas, em outras situações, mas hoje eu quero focar o nosso tempo aqui no nosso tema, como resolver nossos problemas. Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 14, começando no versículo 13 até o 21. Ouvindo o que havia ocorrido, e se você volta um pouquinho para trás, você vai ver que João Batista havia acabado de ser morto. Então, versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhes Jesus: eles não precisam ir? Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama,
tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você conhece muito bem este acontecimento, essa multiplicação dos pães, como é chamada, né? João Batista, o primo de Jesus, aquele que veio antes de Jesus, que introduziu Jesus para os judeus, havia acabado de morrer, decapitado por Herodes. E Jesus quer se retirar então para um lugar deserto, para passar aquele momento, não é, de tristeza, de sofrimento por causa do falecimento de João Batista. Mas a multidão vai seguir Jesus, como estava fazendo desde o começo. Interessante que esse é um dos raros milagres que os 4 evangelistas contam. Você tem isso em Mateus, como lemos hoje, Marcos, Lucas e João. E as multidões vieram até Jesus e Mateus nos ensina que Jesus teve compaixão delas e curou os doentes que estavam ali, apesar de não ser para isso que Jesus havia se retirado, né? Ele queria um pouco de paz, de conforto, com certeza estava orando a Deus para conforto para o seu coração, para paz, porque o seu primo havia morrido. O Evangelho de Lucas nos ensina que este local aqui ficava bem próximo da cidade de Betsaida, lá que aprendemos aonde este milagre vai acontecer. E Jesus, no Evangelho de João, na passagem paralela, Jesus nunca havia pensado em mandar a multidão embora. Nós vemos aqui uma ideia disso no versículo 16, né? Quando Jesus responde aos discípulos, eles não precisam ir. E lá em João a gente tem uma ideia melhor, que Jesus nunca havia pensado em mandar a multidão embora. Ele já sabia como resolver aquele problema que os discípulos estavam trazendo para ele. E os discípulos se encontravam numa situação muito delicada, né? Muito difícil aqui. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu estou olhando aqui neste salão e estou vendo alguns homens, não tem 5.000, mas tem alguns e dá para imaginar o quanto comem, né? Sem contar as mulheres e as crianças. Então imagina 5.000 homens com fome num lugar deserto. E os discípulos estavam numa situação delicada. Um problema para resolver. E eles não pediram ajuda para Jesus. Você percebeu isso nesse texto? O problema está aí, né? Eles não pediram ajuda para Jesus. Simplesmente falaram para Jesus: manda a multidão embora. Manda a multidão embora. Ao invés de pedir ajuda para Jesus, eles estavam olhando para os seus próprios recursos, né? O que é que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Olharam para os seus próprios recursos, olharam talvez para o seu próprio dinheiro
Nós não temos dinheiro suficiente para ir comprar comida para tanta gente. Olharam para a hora do dia, já estava tarde, e para o local onde eles estavam. Um local deserto, sem nada por perto. E eles se encontravam na hora errada e no local errado. Né? Já aconteceu isso comigo, provavelmente com você também. E não sabiam o que fazer. Chegaram à conclusão que nada poderia resolver o seu problema. Manda a multidão embora. Foi a solução que eles encontraram. Não tinham dinheiro, não tinham comida, estavam na hora errada, no local errado, e a conclusão é: não vou conseguir resolver o problema. Manda a multidão embora. Muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação desses discípulos. Muitas vezes. E ao invés de olhar para Jesus, ao invés de tentar resolver o problema, nós preferimos deixar para outra pessoa resolver o nosso problema, não é? Muitas vezes é assim que a gente pensa. Deixa para outra pessoa fazer. Ou, muitas vezes deixamos para fazer numa outra hora. E muitas vezes não chega. E o nosso problema fica sem solução. Assim como os discípulos de Jesus aqui estavam sem solução. As circunstâncias muitas vezes são maiores do que nós. Muitas vezes. E nós estamos passando por uma circunstância que é maior do que nós, não é? Uma circunstância real. Uma pandemia sobre a qual nós não temos controle. É uma circunstância maior do que nós. E muitas vezes, como esses discípulos de Jesus, no caso aqui, os seus apóstolos, nós também nos esquecemos de Deus. E não sabemos como resolver o nosso problema. E deixamos para outro resolver, ou vamos resolver numa outra hora que nunca chega. Tentamos resolver da nossa maneira e esquecemos de Deus. Assim como aqueles discípulos estavam se esquecendo de Deus. E Jesus mostra aqui nesse texto como resolver nossos problemas. Quais são os passos que nós temos que dar para resolver os nossos problemas? Eu quero ver isso aqui com vocês hoje. Como é que Jesus nos ensina a resolver nossos problemas? A primeira coisa que entendemos aqui no texto é começar com aquilo que nós temos. Como é que eu resolvo o meu problema? Comece com aquilo que você tem. 5.000 homens com fome. E aqui, André, um dos apóstolos, encontrou um rapaz, um jovem, que tinha com ele um pequeno lanche. 5 pães e 2 peixinhos. E trouxe esse rapaz para Jesus. Comece com aquilo que você tem, né?
Não tente resolver o seu problema com aquilo que você não tem. Comece com aquilo que você tem. Interessante aqui que a gente não fala muito sobre este jovenzinho, mas olha a generosidade desse jovem, né? Você já pensou nisso? Era o que ele tinha para comer. Estava num lugar deserto, numa hora tarde, e ele entregou aquilo que ele tinha para Jesus. Não sabia o que Jesus ia fazer com o seu lanche. Talvez Jesus fosse comer o seu lanche, né? E ele ia ficar sem? Nós não sabemos. Ele provavelmente não sabia. Mas mostra a generosidade deste jovem rapaz, entregando o que ele tinha para Jesus. Como resolver o nosso problema, o seu problema, o meu problema? Primeira coisa, comece com aquilo que você tem. A segunda coisa, dê o que você tem para Jesus. Dê aquilo que você tem para Jesus. Jesus pegou aquele lanche pequeno para 5.000 homens e distribuiu para todo mundo. Os discípulos haviam se esquecido de uma coisa. Se esqueceram do poder que Deus tem. Se esqueceram do poder de Deus. Não existe situação nenhuma em que você, junto com Deus, não possa resolver. Não existe. Não existe situação nenhuma em que você, junto com Deus, não consiga resolver. O milagre da multiplicação estava nas mãos de Jesus. Assim que aquilo que aquele jovenzinho tinha foi dado para Jesus, o problema foi resolvido. O pão e o peixe deu para todo mundo comer. E ainda sobrou. Comece com o que você tem. Dê aquilo que você tem para Jesus. Quando os nossos recursos, aquilo que nós temos, são poucos, e a nossa responsabilidade em resolver a situação é grande, nós precisamos lembrar que Deus já tem o nosso problema resolvido. Mas temos que entregar para Ele. Temos que entregar para Ele. Terceira maneira. Primeira é, comece com o que você tem. A segunda, entregue o que você tem para Jesus. A terceira, obedeça às ordens que Jesus vai te dar. A hora que você entrega o seu problema para Ele, Ele vai te dizer o que você vai ter que fazer agora. Obedeça ao que Jesus disser. Os apóstolos aqui obedeceram às ordens de Jesus e dividiram aquele grupo em grupos menores. Não é? Essa foi a ordem de Jesus. Divida o grupo em grupos menores. Você vê isso mais fácil nos outros evangelhos. E eles fizeram isso. Dividiram em grupos de 100, de 50, obedecendo ao que Jesus pediu. Interessante pensar um pouco
no porquê dessa ordem de Jesus, né? Muitas vezes nós vamos entender que Jesus vai nos dizer para fazer certas coisas que nós não entendemos por quê. E não parecem fazer muito sentido. Mas os apóstolos obedeceram e dividiram os grupos, né? Talvez para ter menos tumulto na hora da divisão da comida, menos confusão, talvez para ser mais fácil o servir aquelas pessoas. Quem será que serviu a multidão toda? Talvez os próprios discípulos de Jesus, né? Para ser mais fácil de servir a multidão. E mostra, principalmente para mim aqui, a razão que eu acho a principal, é que mostra a organização de Jesus. Jesus era uma pessoa organizada, né? E se nós queremos resolver nossos problemas, nós precisamos ter nossas vidas organizadas, não é mesmo? Precisamos. Comece com o que você tem, dê o que você tem para Jesus, obedeça às suas ordens e, número 4, aproveite os resultados. Você vai ver resultados espetaculares na resolução do seu problema. Aqui nós vemos que, além de alimentar todo mundo, ainda sobraram 12 cestos, os restos de comida. Um cesto para cada apóstolo, né? Semana passada, quando falamos sobre a orelha de Malco, vimos que Jesus podia chamar 12 legiões de anjos, lembra? Uma para cada apóstolo, porque Judas não estava mais ali, e uma para ele mesmo. E aqui nós vemos 12 cestos sobrando. Um cesto para cada apóstolo. Guarde os resultados, aproveite os resultados. Jesus vai resolver os nossos problemas. Como resolver nossos problemas, então? Comece com o que você tem, mesmo que seja pequeno. Dê aquilo que você tem para Jesus. Obedeça o que Jesus vai dizer para você fazer. E depois aproveite os resultados. Deus resolve os nossos problemas. Temos problemas, com certeza, mas sabemos quem pode resolvê-los, não é? E muitas vezes tentamos fazer da nossa maneira, esquecemos de Jesus. Esquecemos do poder que Deus tem para resolver nossos problemas. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a sermos discípulos de Jesus que confiam no poder de Deus, que confiam que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Deus nos abençoe a sermos uma igreja que confia em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta manhã dizer ao Senhor que nós confiamos no Senhor. Queremos, Pai, entregar nossos problemas ao Senhor. Queremos confiar que o Senhor está do nosso lado nos ajudando a resolver os problemas. Mas não somente queremos entregá-los ao Senhor, queremos estar prontos para obedecer aquilo que o Senhor vai nos dizer para fazer. E aí sim,
juntos, não existe nada que não consigamos resolver. Juntos. Nos abençoe, Pai, a termos esta fé, a confiarmos que o Senhor pode resolver todos os nossos problemas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Peço a gentileza de ficar em pé quem puder. Vamos cantar esse último hino nessa manhã. Você, irmã, que está presente, ajude com a sua parte, que tem duas partes, homem e mulher. Então, vamos dar o nosso melhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado ao Senhor por nos abençoar com esse período tão bom que estamos passando, em que nós estamos numa sua fé, num seu amor, dedicando esse tempo, ó Pai, de adoração para o Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela condição que o Senhor nos dá de nos trazer até aqui, que nós possamos também depois voltarmos para os nossos lares em segurança, encontrar nosso lar em segurança. Obrigado, ó Pai, por nos abençoar até esse momento. Agradecemos pela Tua palavra que nos encoraja, que nos fortalece, nos exorta, nos anima. Obrigado, ó Pai, por nos lembrar que nós temos que começar a entregar o que nós temos para o Senhor. Talvez a nossa casa não seja uma casa tão boa aos olhos de algumas pessoas, mas quando ela é servida para o Teu reino, é uma casa maravilhosa, é uma casa grande. Assim também, para o carro que o Senhor nos preparou, também quando nós usamos, sempre para o bem, para ajudar, sempre para honrar o Teu nome, também é o melhor carro do mundo.
e tudo, ó Pai, que nos rodeia. Obrigado porque o Senhor permite que nós temos aquilo que nós temos e nós vamos entregar nas Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, por nos dar essa sabedoria de entregar para o Senhor que temos. Obrigado por nos lembrar que nós precisamos obedecer ao Senhor. E obrigado, ó Pai, que nós realmente aproveitamos, nós desfrutamos da Tua misericórdia e da Tua bondade. Agradecemos por nos abençoar com a Tua palavra. Tudo tenha sido feito, ó Pai, para honrar o Teu santo nome. É isso que nós queremos, ó Pai, dá o melhor de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos ter alguns avisos bem rápidos, aqueles avisos que nós gostamos de fortalecer. Daqui a pouquinho vai ter aula dominical. Você que vai participar da aula dominical, no final da aula vai ter uma surpresinha para você que vai participar da aula, tá? Então, se você for participar da aula, vai ter uma surpresinha aí. O nosso irmão César que vai dar essa aula. Se você não participa do Grupo Casa, nós queremos incentivar você a participar. Nós estamos com um tema novo, então participe dos Grupo Casa. Nós estamos tendo um estudo sobre encontro com Jesus. Quintas-feiras também, todas as quintas a partir das 20 horas, tem o tema Conhecendo Deus, né? Tudo muito bom. Estamos tendo aí com irmãos de Campinas, de região e do Brasil e até do exterior, né? E lembrar da benevolência. Muitas pessoas estão precisando do alimento, não é? De um pacote de arroz, um pacote de feijão, e isso faz uma diferença muito grande para quem recebe, né? Então, se você puder continuar ajudando, você já deu, mas sentir de ajudar mais, vai ser muito bem-vindo. Vai abençoar muitas pessoas. Então vamos ter aula dominical agora, que Deus nos abençoe.